O setor calçadista deve manter taxa de crescimento dos últimos anos, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados. No mercado interno, a projeção de alta deve ficar em torno de 3% em relação ao ano passado. Os dados animam empresários como a Jaqueline. Ela sempre foi apaixonada por calçados, a ponto de esperar as trocas de coleções para comprar um monte de uma só vez. Foi a partir daí que a jovem decidiu empreender e abrir o negócio dos sonhos. Hoje, a Jaqueline está feliz da vida com a Bifene, a ponto de afirmar que acorda e dorme pensando no seu empreendimento. Meu nome é Jaqueline Svignoli, eu tenho 31 anos e eu sou empresária. Antes eu trabalhei em uma empresa de moda chamada Restock, que é a maior empresa de moda do Brasil. Ela é dona de várias marcas. E aí eu entrei nessa empresa como modelo de prova, que é aquela menina que fica paradinha, sabe? E aí as estilistas faziam a roupa em mim, modelavam e tudo mais. E aí depois de um tempo eu fui promovida dentro dessa empresa e aí fui crescendo de cargo dentro dessa empresa. Meu último foi de planner. Eu ficava perto dos estilistas, né, vendo matéria-prima, onde que estava as coisas que eles faziam, compravam, entrava em contato direto com as fábricas e tudo mais. Então foi ali também que eu aprendi a ter essa vivência no meio da moda. A minha experiência na profissão dentro dessa empresa foi fundamental para mim hoje em dia, porque tudo que eu sei hoje eu aprendi lá, porque eu trabalhava diretamente com os estilistas, né? Então, toda essa bagagem de conhecimento de tecido, de modelo, de salto, até de roupas, inclusive, eu aprendi nessa empresa que eu trabalhei. A minha família super me apoia em tudo, eu falo que meu pai é meu braço direito. Sempre que eu preciso de algum help, alguma coisa assim, serviço braçal ou, enfim, de algum apoio, eu chamo pelo meu pai. Ninguém da minha família trabalha comigo aqui na loja, só me dão um suporte emocional mesmo, mas trabalhar não. A Bifene representa pra mim acho que tudo que eu sei, tudo que eu me dedico, todo o meu tempo, todo o meu conhecimento, eu coloco aqui na loja. Eu sou apaixonada por cada detalhe, por cada calçado que eu faço, por cada coleção. Então, é tudo pra mim. Eu acordo respirando sapato, eu vou dormir respirando sapato. Eu não sonhava em empreender, eu nunca pensei, eu preciso abrir meu próprio negócio. Eu sempre quis ser bem-sucedida profissionalmente, independente do que eu fosse fazer. Eu sempre quis ser a melhor, vamos dizer assim. Então, sempre que eu trabalhava, eu me dedicava muito. Vestia a camisa da empresa, trabalhava final de semana. E aí, empreender, eu falo que estava no meu caminho e que eu tinha que fazer isso. Eu comecei a empreender porque eu namorava uma pessoa na época e ele gostava de viajar aos finais de semana e final de semana eu sempre estava trabalhando, fazendo hora extra dentro da empresa, vendo coleção. E aí eu nunca conseguia ter uma rotina, né, de final de semana porque estava sempre trabalhando. E aí ele me incentivou a ter meu próprio negócio. Ele começou a colocar essa ideia na minha cabeça. Por que você não abre uma empresa? A gente pode ter um pouquinho de tempo mais livre. E foi a partir daí que eu comecei a pensar em empreender. Mas eu até então não sabia o que, né? Só que eu sempre gostei muito de calçados, muito, assim. Eu esperava, como eu era CLT, tinha uma grana um pouco mais reduzida, eu esperava as promoções, troca de coleção para comprar vários sapatos de uma vez. Eu tinha muito calçado, tipo, muito calçado mesmo. E aí quando eu comecei a pensar no que eu poderia empreender, inicialmente não veio calçados na minha cabeça. Eu pensei em esmalteria, em um salão de beleza, não tinha total noção do que era empreender e achava que era uma coisa fácil, né? Então eu falei, eu vou no mais fácil, não que seja ter um salão, uma esmalteria seja fácil. Mas eu queria uma coisa assim, eu vou só administrar e vou tocar o negócio, só que não é bem assim que funciona, a gente sabe, né? E aí até um determinado dia a gente foi sair pra jantar e aí eu sempre tive sempre tive armário com muito calçado, assim. E aí eu tava escolhendo o meu calçado, qual que eu ia, e aí naquele instante, assim, eu falo que a Bifene, ela nasceu ali, porque deu um estalo muito grande, tipo, tá aqui na sua cara a vida inteira,
Sempre gostei muito de calçados e aí foi a partir daí que eu comecei a pensar em ter uma linha de calçados. Eu posso dizer que fui uma das pioneiras aqui no Guarujá em relação à loja de calçados, a ter uma linha de calçados. E aí eu trazia uns sapatos mais diferentes do que tinham nas lojas convencionais, né? Então eu trazia um salto diferente, um tênis diferente e logicamente com um preço acessível, porque a gente via esses calçados mais elaborados, porém marcas caras, né? E não era esse o meu propósito, eu queria trazer calçados de qualidade, calçados ligados à moda, mas com preço justo, vamos dizer assim. Ter uma loja de calçados, pra mim, é a grande realização da minha vida, assim. Eu digo que eu me encontrei de verdade, porque eu amo o que eu faço, é meio clichê falar isso. Mas acho que hoje em dia, empreender, você tem que gostar do que faz. Eu tava conversando ontem com uma amiga e ela falou assim, eu vou começar a vender umas roupas, né? Me ajuda a pensar num nome. E aí eu só olhando a conversa do grupo e ela mandou um monte de nome, assim. E aí todo mundo opinando. E aí eu dei minha opinião. Eu falei, amiga, primeiro de tudo, para você abrir um negócio, você não pode visar só o dinheiro. Lógico, faz parte, e é uma parte mega importante, Mas você precisa gostar do que você tá fazendo, você precisa entender o que você tá fazendo. E primeiro de tudo, o nome tem que vir de você, tem que vir dentro de você, porque é a sua alma, é a sua marca, é o que você vai fazer daqui pra frente. Então, se você colocar já isso no nome de outras, em cima de outras pessoas, não vai fazer sentido, porque são as outras pessoas que vão escolher, né? E aí ela também falou, mas eu não sou criativa. Eu falei, é outro ponto errado, porque se você não for criativa, como é que você vai ter uma ideia de uma ação de vendas, uma ideia no dia que não tá vendendo, você vai precisar se ligar para chamar a atenção do pessoal? Eu falei, então, você precisa entender o que você tá fazendo e isso precisa fazer muito sentido para você. Então eu digo que hoje em dia a Bifene ela faz muito sentido pra mim, muito mesmo. Eu respiro a minha loja desde a hora que eu acordo, desde a hora que eu vou dormir. O significado de Bifene é a junção de duas línguas, na verdade. É o be do inglês, o verbo to be, ser ou estar, e o fene é do húngaro, né? E, na verdade, eu nem sei se pronuncia dessa forma, porque ele tem um acento que eu tirei. Mas o significado é seja luz, a tradução, só que em duas línguas, né? Então, o Bifene é seja luz, está na luz, enfim. Brilhe começando pelos pés. O diferencial da Bifene, eu acredito que seja a qualidade. E são sapatos que tem a junção de estilo, conforto e preço justo. Como eu trabalhava diretamente com os estilistas dessas marcas, que são marcas muito famosas, então eu sempre os via como, tipo, nossa, eles são sensacionais. Eles que fazem aquilo que tá na loja, então eu ficava muito maravilhada, assim. Então a minha inspiração de verdade veio dentro dessa empresa, por isso que eu falo, essa empresa pra mim foi fundamental no que eu sou hoje. Porque o que eu via, o que eu sonhava pra mim, o que eu fui construindo, né, o que eu ficava maravilhada, hoje em dia é o que eu faço. Então eu falo que minha inspiração vem disso. Em relação aos cursos, a calçados eu não fiz nenhum, foi tudo aprendizado mesmo, porque eu passei 4 anos trabalhando nessa empresa de moda. Mas eu fiz curso de gestão, eu fiz faculdade de administração, fiz mais relacionados à parte administrativa de um negócio, vamos dizer assim. Mas em relação à moda, não, é feeling, é gosto, eu gosto mesmo e eu nasci pra isso. Viver de moda pra mim é fundamental hoje em dia, porque faz parte da minha vida. E eu gosto muito de acompanhar a tendência, de acompanhar desfiles, de ver o que tá rolando. Eu falo que a moda hoje em dia é uma junção do que é comercial e do que é o que tá nas passarelas, né? Então a gente tem que traduzir o que tá nas passarelas para uma moda mais comercial, que é o que a gente veste no dia a dia. Então pra mim é fundamental. Os recursos financeiros que eu tive foi da rescisão, essa empresa eu trabalhei durante 4 anos e aí eu fui mandada embora. Não gastei o dinheiro, ficou guardado, né? Logo após que eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar em uma outra empresa, só que eu trabalhava dentro do coração das marcas. E a próxima empresa que eu fui trabalhar numa fábrica, então foi para um chão de fábrica onde era confeccionadas as peças, mas não era calçados, era roupas, né? Era jeans.
E aí eu fiquei mais 7 meses lá, porém era muito longe da minha casa, tipo, era 80 quilômetros pra ir e pra voltar em Alphaville, era muito, muito longe mesmo. E aí eu pedi pra sair. Daí foi com a junção desses 2 trabalhos que eu tive, dessas 2 rescisões, que eu abri a loja. Eu iniciei a loja mais ou menos, acho que com uns 3 mil reais, 3, 4 mil reais, que foi parte dessa rescisão, mas foi bem difícil no início. Porque as fábricas você não aceitava. Hoje em dia é muito fácil você começar qualquer linha de calçado, de roupas, porque hoje em dia você consegue achar fornecedor no Instagram, em qualquer esquina as pessoas fazem grande quantidade para você vender. Só que antigamente não era assim. As fábricas só forneciam para empresas grandes, né? E os fornecedores que eu tinha, que era dessa empresa que eu trabalhei, só atendia pedidos de 1000 pares, vamos dizer, acima de 500 pares, 200 pares, era muita coisa para quem estava começando, né? E aí quando eu ligava, eu saí ligando para todo mundo, né? Eu tinha uma lista grande de fornecedores e de fábricas e eu saí ligando para todo mundo. Na época não era comum você chamar pelo WhatsApp, era tipo e-mail e telefone, sabe? E aí eu saí ligando, mandando e-mail, perguntando, e aí quando falava, qual a sua ideia de pedido inicial? E aí eu falava, não sei, 20, 10, 15. E aí falava, não, a gente só faz acima de 500 pares, acima de 600 pares, acima de 200 pares. Então eu falava, meu Deus, o que eu faço, entendeu? Até que eu consegui achar uma pessoa, um fornecedor, na verdade um representante de uma dessas fábricas, que ele me acompanha até hoje, inclusive é muito engraçado, porque eu falei pra ele, olha, eu não tenho a grana pra começar a pedir 500 pares de uma vez. A grana que eu tenho é muito pouco e eu queria ter uma variedade de modelos, né? Porque geralmente as fábricas pedem, por exemplo, no mínimo grade de 15 pares, de 12 pares por modelo. Imagina, você tá começando, você quer ter, sei lá, uns 5, 6 modelos diferentes e já é um volume alto, né, pra quem tá começando. E aí eu falei pra ele, olha, eu não tenho grana pra começar, eu queria ter uma variedade de calçados e, por favor, me ajuda que eu não sei mais o que fazer. E ele falou, não, calma, eu tô com você, vamos juntos. E aí eu até falo que ele é meu padrinho na Bifene, porque ele me ajudou lá no início, ele abriu essas portas dessas fábricas pra mim, né? E aí ele tá comigo até hoje. A gente brinca que antes eu começava com um pedido de 50 pares, hoje eu faço 300, 400 por coleção só com ele. Eu escolhi o ramo da moda porque realmente estava no meu caminho. Era uma coisa que eu gostava de fazer desde nova. Eu sempre gostei de me vestir bem, toda vez que eu ia comprar algum calçado, eu dava uma olhadinha antes no que estava acontecendo, no que não estava, então tava na minha vida já. As coisas só foram se encaixando, vamos dizer assim. As redes sociais é algo que foi fundamental e é até hoje, né? Porque hoje em dia tudo tá na internet, né? Pra Bifene. Porque quando eu comecei só na internet, no Instagram, vendia pelo Instagram. Então, eu digo que a Bifene é o que é hoje por conta da internet, por conta do Instagram em específico. Não digo nem as outras plataformas, porque eu comecei no Insta. E aí acabou que começou a crescer. E na época que eu abri a Bifene, eu namorava. E aí eu fui pedida em casamento. E aí eu queria começar a cuidar dessa parte do casamento. Enfim, aquela menina que tá, né, vivenciando aquilo. E era eu sozinha. E aí eu não tinha... Às vezes eu tava numa degustação, do buffet, respondendo pedido. Porque eu sempre respirei a Bifene, então, independente de onde eu estivesse, eu tava ali no celular respondendo mensagem. E eu falei, não tá saudável, né? Porque começou a tomar uma proporção grande, né?
E aí foi quando eu tive a ideia de fazer o e-commerce, o site, para me ajudar nisso. E aí eu desenvolvi esse site e tudo mais, e aí foi quando eu comecei a conseguir ter um pouco mais de vida, vamos dizer assim, porque eu pensava, pô, eu abri um negócio para ser um pouco mais livre e tô refém, literalmente, porque eu respondia, não que hoje eu não faça isso, mas eu respondia a cliente de madrugada, de manhã, qualquer horário para mim era horário. E aí foi quando eu abri o e-commerce, abri o site, comecei a cuidar do site, aí foi crescendo mais e mais ainda. Aí hoje em dia, graças a Deus, eu tenho uma equipe também para me ajudar com o Instagram, mas as redes sociais para mim também é uma peça muito importante. Eu escolhi o ramo da moda porque realmente estava no meu caminho, era uma coisa que eu gostava de fazer desde nova, eu sempre gostei de me vestir bem, toda vez que eu ia comprar algum calçado, eu dava uma olhadinha antes no que estava acontecendo, no que não estava, então tava na minha vida já. As coisas só foram acontecer, só foram se encaixando, vamos dizer assim. O mercado de calçados hoje está bem quente. Hoje em dia tem bastante lojas, mas de verdade, assim, é uma coisa que eu tenho pra mim. Eu dou uma estudada na concorrência, obviamente, porque a gente tem que ver, né, o que está acontecendo, o que está rolando. Mas eu procuro não focar nisso. Eu não vivencio meus concorrentes, eu vivencio a minha marca. Então, logo no início, quando eu abri a Bifene, eu ficava muito vendo o que todo mundo estava fazendo. Ficava no Instagram, nos sites, nas lojas, eu ia até as lojas. Só que disso, de uma certa forma, me fazia mal, porque eu me comparava muito com eles. E aí eu me frustrava, porque às vezes eles tinham uma ideia que dava muito certo e aí eu me punia por não ter tido aquela ideia antes. E eu sempre ficava para trás, sempre. Às vezes copiava uma ideia e para mim não dava certo porque eu estava copiando, eu estava desenvolvendo as minhas ideias. Então, a partir do momento que eu falei, não, eu preciso fechar o meu olho para o que está acontecendo, para os meus concorrentes, porque eu vou chegar lá uma hora, mas eu preciso primeiro construir a minha história, a minha identidade, a minha marca. Então, a partir do momento que eu fechei o olho e comecei a focar na minha marca, aí foi quando as coisas começaram a acontecer. Eu tive as minhas próprias ideias, aí vem feeling, aí vem tudo de uma vez assim, aí você vai começando a aprender, a aplicar. Então, hoje em dia, eu olho os meus concorrentes como uma forma, tipo assim, olha, sei o que está acontecendo, mas eu foco na minha marca, eu foco na minha venda, eu foco em mim, entendeu? Na Bifene. E não no que está acontecendo aqui. Uma coleção é feita meses antes dela ser lançada. E sempre antes de desenvolver essas coleções, eu paro e vejo tudo o que está acontecendo no mundo da moda, o que está rolando, o que não está, quais são as cores, paletas de cores, os tecidos que são predominantes naquela relação, e isso acontece nas Fashion Weeks da vida, né? Dou uma pesquisada e aí eu vou para a reunião de desenvolvimento. Eu faço várias reuniões de desenvolvimento, até porque são várias fábricas. E eu coloco muito um pouquinho de mim. Eu falo que a Bifene também tem muito a minha cara. Por exemplo, a identidade visual daqui é a onça, como vocês podem ver. Então, todos os sapatos sempre tem um toque meu, pessoal meu, entendeu? A Bifene, ela cresceu em cima disso, do que está acontecendo na moda, só que todos os calçados têm um pontinho meu, de gosto meu. Tipo, animal print, uns brilhinhos. A dica que eu dou, na verdade, pra quem quer começar qualquer coisa, é até clichê falar uma coisa dessa, mas é não desistir. No começo é muito difícil, porque hoje em dia o pessoal começa a empreender, acha que abrir um Instagram é fácil, é tipo assim, só vou colocar umas peças pra vender e ver no que dá. Se você tá com esse pensamento, só visando, tipo assim, o lucro, e vai dar errado, vai dar ruim. Porque inicialmente você não tem nenhum retorno, você só precisa se dedicar para futuramente começar a dar algum retorno. Então, o conselho que eu dou é para não desistir e ter persistência de verdade, porque é o teu negócio, é o que tu vai fazer para tua vida. Tem gente que começa como um segundo trabalho, o meu não foi nesse caso, o meu era o primeiro, ou dava certo ou dava certo.
E eu acho que isso é o grande diferencial, o tanto que você acredita na tua marca, porque eu acredito muito em mim e na minha marca. E acho que esse é o diferencial mesmo, você acreditar e persistir. Atualmente eu tenho 2 vendedoras, 2 profissionais que cuidam do marketing e mais um motoboy. Eu com certeza penso em abrir em mais lugares, sem sombra de dúvidas, mas o meu foco inicialmente é aqui no Guarujá. Pretendo ir para um espaço maior, então logo após eu ir para esse espaço maior, montar uma loja maior, aí eu pretendo expandir para outras cidades com certeza. Eu considero muito que os meus calçados são acessíveis, até porque essa é a proposta da Bifene. Calçados que visam estilo, moda, conforto, qualidade e preço justo. O maior desafio é você se reinventar quando você já não tem mais o que fazer, vamos dizer. Você pensou em uma ação, não deu certo, você achou que alguma coisa ia bombar e não rola. É você se reinventar, vamos dizer assim. Você pensar sempre no plano B, C, D, E, F, G, H, o alfabeto inteiro, se for possível. Eu consegui construir a minha marca aqui no Guarujá, porque logo quando eu abri não tinha lojas assim em formato menor, uma coisa mais exclusiva, né? Era só varejo, aquela onde você vai numa loja e vê uma renca de sapato igual e aí todo mundo levando a mesma coisa. Então minha proposta era trazer uma coisa mais exclusiva, mais direcionada para mulheres que gostam, né? E queriam ter um sapato diferente do de todo mundo e com um preço mais justo. A virada de chave do meu negócio foi quando eu abri a loja física, sem sombra de dúvidas. Eu digo que foi um divisor de águas na minha vida. Eu tinha muito medo de abrir a loja física, porque eu morava em outra cidade. E eu sabia que eu tinha que abrir a loja física aqui no Guarujá, porque é onde a marca predomina. Mas eu tinha muito medo por morar em outra cidade. Só que ainda assim eu falei, não, eu vou abrir, eu preciso abrir, porque por mais que eu tivesse um sucesso pelo e-commerce, eu perdia muita venda de pessoas que ainda queriam colocar no pé. Né, clientes de mais idade, clientes mais maduras, têm um pouco de dificuldade de comprar. Então eu escutava muito assim, eu prefiro provar, eu tenho medo de não dar certo. Então eu falei, cara, eu preciso abrir um ponto físico. E aí foi a grande virada de chave assim, da minha vida. Eu vi o meu faturamento dobrar e eu abri aqui na pandemia. A galera fechando na pandemia e eu abrindo loja no meio da pandemia com tudo fechado. Que nem eu te falei, eu tive muita persistência mesmo. Eu queria muito. Era assim, o que eu mais queria era abrir a minha loja física. Então, pra mim foi a grande sacada, assim, a grande virada de chave. Eu cuido de todas as áreas do meu negócio. Eu tenho pessoas para executar, eu tenho pessoas para fazer hoje, né? Porque eu iniciei sozinha, eu fazia tudo sozinha, eu embalava pedido sozinha, entregava. Muitas vezes que eu vendia um sapato no Guarujá e eu tava morando em São Paulo, a pessoa falava, eu preciso pra hoje, preciso de um sapato, e eu saía do Guarujá, às vezes o valor do calçado era o valor que eu gastava com gasolina e pedágio, mas eu vinha entregar, porque eu queria que as pessoas soubessem que elas poderiam ter Bifene a hora que elas quisessem, e primeiramente para quando elas pensarem em ter algum calçado, em comprar algum calçado, elas pensassem primeiramente na Bifene. Então, por conta disso, eu me dediquei muito para a Bifene crescer. Então, acho que isso foi importante, porque eu estudei todos os processos da minha empresa. Então, participei de tudo. Eu participei da entrega, eu participei até hoje, na verdade, né? Do processo de embalagem, de separação, de arrumação de estoque, de vitrine, do marketing. Hoje em dia eu tenho as pessoas para me ajudarem no marketing, tenho pessoas para ajudarem aqui na loja, tenho pessoas para ajudar no estoque. Só que ainda assim eu prefiro cuidar de pertinho de tudo. Quem cuida das finanças da loja sou eu tenho um contador, né? Uma empresa que cuida da contabilidade. Só que ainda assim quem gere essa parte financeira sou toda eu. E eu pretendo continuar à frente do desenvolvimento e do financeiro. Aí as outras eu consigo delegar assim que eu tô aprendendo, a delegar funções, mas o do financeiro e do desenvolvimento eu pretendo continuar até quando puder.
A minha maior conquista profissional além de ter aberto a minha loja física, né, é o reconhecimento. Eu sempre falo que ser bem-sucedida para mim sempre foi a minha meta. Tanto que o meu Instagram hoje em dia do pessoal é Jaque da Bifene, porque é como eu sou conhecida aqui no Guarujá e sinceramente eu amo ser conhecida como Jaque da Bifene porque eu tenho uma tatuagem da minha marca, pra você ter uma ideia. Então eu gosto muito de ser reconhecida por aquilo que eu faço, porque eu me dedico muito de verdade. E trabalho pra mim, a minha loja pra mim é a minha vida. Então ser bem-sucedida ser reconhecida através da minha marca é o meu prazer assim, é a minha meta de vida. Os planos de futuro para a Bifene é expansão, com certeza. Estamos indo para uma loja maior, né? E posterior a isso, com certeza, uma segunda unidade.